Boa tarde, espero que todos já estejam acordados. Depois do almoço a gente prefere dormir, né? Mas eu, quando fui convidado pela Bernadette para falar sobre esse tema, eu fiquei, em princípio, um pouco incomodado, porque eu fiquei pensando o que um médico vai fazer onde tem psicanalistas, poetas, dançarinos, músicos, e a medicina às vezes era muito chata, era muito árida. Então eu tentei preparar alguma coisa sobre melancolia, ao invés de ficar citando nomes, sintomatologia. Eu tentei preparar um pouco sobre a história da melancolia, do termo melancolia para vocês, tá bem? Essa figura eu acho muito interessante, é chamada de O Homem Gordo, de um escultor que a fez em 2000, chamado Ron Mack. Mas depois que eu vi a apresentação do Felipe, de manhã, eu trocaria pela do Felipe, que eu acho que a do Felipe está expressando melhor a melancolia que eu estou querendo dizer. A próxima, por favor. Eu gostaria de começar a investigar um pouco a melancolia com essa frase de Aristóteles, com essa pergunta que ele faz, né? Por que razão todos aqueles que se destacam na filosofia, na política, na poesia ou nas artes são melancólicos? Eu acho que a melancolia é nossa companheira desde os tempos antigos. O próximo, por favor. Há descrições sobre ela na China desde o século VIII a.C., né? Saul, que é o primeiro rei de Israel, eleito por Deus na Bíblia, foi punido por Deus, e alguns personagens, como Saul, sofreram melancolia. E a partir do momento que ele é afligido pelos demônios, ele começa a ter uma angústia e uma dor muito forte, e que somente a harpa de Davi, a música de Davi, é que conseguia acalmá-lo. Mas depois que ele havia melhorado, em uma batalha contra os filisteus que estavam tomando Israel, ele, quando viu que estava perdendo a batalha e de uma profecia que tinha feito que os 3 filhos dele morreriam na batalha, ele, frente à sua dor e angústia, não suporta e se mata com a própria espada. Então nós temos o próximo, por favor. Outro indivíduo, né, outro personagem que também tem um quadro de melancolia, e às vezes eu vou falar melancolia, às vezes eu vou falar depressão, mas eu quero no final pelo menos fazer um fechamento para ver se a gente consegue compreender o que é melancolia e o que é depressão, se é que a gente pode fazer uma distinção entre um e outro, né? Mas Belerofonte, que é herói de Homero, que tomou aquele cavalo alado, Pégaso, né, para lá de cima matar Quimera com as suas flechas, ele também foi condenado por Zeus, porque ele se sentiu tão importante, tão onipotente, que resolveu participar de uma reunião no Monte Olimpo, cavalgando Pégaso. Então Zeus ficou muito irritado e fez com que Pégaso o empinasse, que o atirasse lá de cima, e ele, coxo, cego, ficou solitário, vagueando pela planície de Alião, dentro do seu desespero e solidão. Então, melancolia também se tornou companheira de muitas mulheres mitológicas que acabaram se matando. Então, dentro desse quadro de melancolia, a gente vê que há muitos anos, desde a sua origem, que o homem vem sofrendo de depressão. Há muitos anos que o homem vem tendo processo de dor em função de melancolia e ou depressão. Próximo, por favor. Mas foi somente com Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina,
que foi o primeiro a discutir melancolia em termos naturalistas, porque até então a angústia, a depressão era coisa dos deuses. Então, Hipócrates foi o primeiro a formular uma teoria dos 4 fluidos, onde via bile amarela, fleuma, o sangue e a bile negra. A bile negra, esses humores, quando estavam equilibrados, o sujeito era sadio. Quando havia um desequilíbrio, e dependendo para que lado pendesse isso, você teria, então, indivíduos que seriam classificados em coléricos, quando havia predominância de bile amarela, em fleumáticos, em sanguíneos e melancólicos. O próximo, por favor. Ele acreditava que a melancolia estaria associada etiologicamente a uma intoxicação do cérebro pela bile negra e que seu excesso provocaria uma desordem cujo principal sintoma seria o afundamento nos próprios pensamentos e a perda de interesse pelo mundo exterior. Assim, indivíduos letárgicos, preocupados e inseguros, eram predispostos a um temperamento melancólico. Hoje a gente vê a depressão como uma predisposição. O indivíduo nasce com uma predisposição genética e, a partir dos eventos que a pessoa vai suscitando em sua vida, e dependendo de cada pessoa, você vai ter ou não desencadear de uma depressão. O próximo, por favor. Aristóteles, contemporâneo de Hipócrates, escreveu o primeiro grande tratado sobre melancolia, Problemata 30. Nesse tratado, Aristóteles, ele se pergunta se a melancolia não teria alguma ligação com a genialidade, com a loucura. E ele começa a questionar se a faz com que a melancolia deixe de ser uma doença e passe a fazer parte da própria natureza humana. Uma das principais características dos melancólicos seria, então, a propensão a se deixar levar pela imaginação, O desespero da alma encontraria refúgio na criação, na procura do sentido. Antonin Artaud, ele fala também que não há alguém que crie, que desenhe, que modele, que pinte, que esculpa, que não esteja literalmente fugindo do inferno. Então, na verdade, ele passa a ver, e aí a gente pode começar a ver a melancolia não como um traço de doença, mas como um traço de criatividade. Ou seja, o homem mais profundo, o homem mais melancólico, ele teria uma capacidade maior de produzir, E talvez venha daí o nosso caro Giacomo Leopardi. O próximo, por favor. Então, os melancólicos seriam pessoas mais profundas em suas emoções e na percepção da vida. Ou seja, era propriamente ao temperamento melancólico que Aristóteles atribuía a genialidade de homens como Empédocles, Platão, Sócrates, Então, essas ideias de Aristóteles, apesar dele não ser um médico, ele era um filósofo, mas influenciou a medicina e a filosofia por muitos séculos até o Renascimento, porque na Idade Média voltou, todas as doenças passaram a fazer parte de demônios e deuses. O próximo. Outro grande tratado foi Robert Burton, já na Renascença, com a sua obra Anatomia da Melancolia, onde ele questiona se loucura seria um problema médico ou espiritual. E, além disso, ainda influenciado pelas ideias aristotélicas, ele acreditava que o homem com temperamento melancólico estaria mais predisposto a doenças ao longo da vida. Aquela predisposição genética que eu já falei para vocês, que hoje é etiologicamente ligado à depressão. Mas também acreditava que esse temperamento seria a base da sabedoria, da poesia, da filosofia e da religião.
falam que esse livro de Robert Burton foi o que o salvou da sua própria melancolia, né? Diz que o prefácio tinha mais de 100 páginas e o livro todo tinha mais de 1000 páginas. Diz que era um livro extremamente difícil de ser lido. O próximo.